Onda do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar todos os sábados às 8h40. Agradecemos a audiência de todos. Hoje teremos a continuidade do programa, que o tema era Valorização da Vida, Setembro Amarelo, mas agora com o irmão Dalto, que também é do CVV e faz parte do Grupo Espírita de Amparo aos Suicidas, Dona Ivone do Amaral Pereira. Com a palavra, nosso querido irmão. Inicialmente, o nosso cordial bom dia aos ouvintes da rádio. E é uma honra e merecido estarmos aqui para falarmos de uma temática tão importante. Haja vista o elevado índice de suicídios, como a Organização Mundial de Saúde relata, de que a cada 40 segundos uma pessoa, por algum motivo, por alguma causa, resolve abreviar a sua existência. Então, nós, dessa vinculação com o CVV, na condição de plantonistas, e também por sermos adeptos, estudiosos da doutrina espírita, há algum tempo a gente vinha planejando, plasmando pelas intuições a criação de um grupo que viesse a especificamente irradiar vibrações para esses irmãos. E agora, pela vinculação com a Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui no Córrego Grande, em Florianópolis, nós estamos realizando essas reuniões, que consistem, no primeiro momento, de estudos das demandas, das informações que a doutrina espírita possibilita, e, num segundo momento, de irradiações. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa que cometeu o suicídio, ela continua a existir. E a única forma dela conseguir um refrigério, um momento de paz, de harmonia, é quando alguém aqui da Terra resolve fazer uma oração, por mais singela que possa ser, elevando o seu pensamento. E é justamente isso que esse grupo tem procurado fazer de forma específica e sistemática, que nós nos reunimos às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, nesse processo de estudo e de irradiação. Lembro-me do livro de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, em que ele se suicida, e isso cria, para as pessoas mais desavisadas, também com conflitos semelhantes, e acaba desenvolvendo outros suicídios. Outro caso também, que eu tive a oportunidade de ler na minha juventude, foi Ana Karenina, do Tolstói, de Leão Tolstói, que é um dos mentores, dos colaboradores na obra da Dona Ivone. Então, ela, por fazer parte de uma sociedade aristocrática, preconceituosa, e por não ter um amor correspondido naquela instância, se enamora de um outro jovem, e quando é descoberta, e não tendo o amparo do seu amante, e também não tendo resistências morais, se atira em frente a um comboio de trem, e tem o seu corpo dilacerado. Essa história também causou grandes problemas, e tanto que depois o próprio Leão Tolstói, ele revê a sua própria publicação, a sua própria literatura, e ele lança, depois do conhecimento, do contato com a mensagem libertadora de Jesus, ele passa a ser um apóstolo da não violência. E no contato com Mahatma Gandhi, divulga essa mensagem. Então é isso que nós queremos divulgar, que vale a pena valorizar a vida,
que apesar das nossas dificuldades, que os nossos problemas, que as nossas frustrações, que as nossas tristezas, que fazem parte do nosso processo sociológico, psicológico e espiritual da evolução, mas que a gente possa se olhar, cooperar uns com os outros, nos escutar, isso para superar as nossas dificuldades. E é justamente isso que o Centro de Valorização da Vida vem proporcionar. Mas antes disso, antes de chegar nessa parte, gostaria de dizer que o livro da Dona Ivone, que existe um certo preconceito porque narra a história do grande poeta português, autor de Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, que no livro consta como pseudônimo, né? Camilo Cândido Botelho, narra a sua fragilidade em função do desespero de estar cego, de não poder mais se suportar a sua vida, se responsabilizar economicamente, o seu orgulho, e ele opta pelo suicídio. E depois ele vai relatar isso neste livro. Queremos dizer que este livro é a expressão da misericórdia divina. Se a pessoa ler atentamente essa literatura, vai perceber como é que funciona a misericórdia divina, como é que ela dá a oportunidade da reabilitação pelos processos da reencarnação, pelos processos de que os servos de Maria, porque Jesus encaminhou a sua mãe, a Mãe Santíssima, para cuidar e amparar devido ao respeito e à consideração que ele tem com os irmãos que abreviaram sua existência, em função de um desespero, em função de um sofrimento. Nós não temos condições de mensurar as dores que uma pessoa pode ter chegado para chegar ao ponto de trocar a sua alegria de viver para acabar aquele sofrimento. Então é por isso que nós precisamos nos unir numa corrente de esperança, de fé, de otimismo, para emprestar os nossos ouvidos àqueles irmãos mais desavisados que às vezes estão passando por um processo de depressão, de uma tristeza, porque perderam um parente muito querido, porque tiveram uma frustração diante de um concurso que não foram aprovados, de um desemprego, de uma desilusão amorosa. Que a gente fique atentos a essas situações e a CP, a abordagem centrada na pessoa, do ilustre psicólogo Carl Rogers, né, diz o seguinte, vou destacar uma das 4 premissas, que é a aceitação positiva incondicional. Por que é incondicional? Porque ao conversar com uma pessoa que está com a ideação suicida, que está pensando em abreviar a sua vida, a gente aceita aquela forma como ela se expressa, reconhece e valoriza aquela dor, entende que é o processo de evolução sociológica daquele irmão. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que ela é positiva, que ao colocar para fora, ao se sentir amparada, ao se sentir acolhida, ela vai buscar alternativas por ela mesma de suportar aquela dor, de sair daquela situação. É basicamente nisso aí que o CVV se baseia. Então, nós temos a felicidade de estar atuando nessas 2 frentes, no CVV e no grupo espírita de amparo aos suicidas, irradiando boas vibrações, porque, segundo já falamos, é o único momento de refrigério, de paz e de harmonia que um espírito suicida encontra aonde estiver. Então, meus irmãos, quando a gente souber de algum irmão que tenha desencarnado pela via do suicídio, que ao invés de críticas e juízos, a gente ore por eles, envie vibrações de paz, de amor, de compreensão. Sim, irmãos. Obrigado pela assistência e até a próxima semana. Na Era do Espírito.